O próximo para poder fazer a sua exposição por até 10 minutos passa para o senhor João Batista de Oliveira, ele é PhD em Educação pela Universidade do Estado da Flórida. O senhor está com a palavra, João. Muito bem. Boa tarde, deputado. Muito obrigado aí pela minha palestra. Por que o Brasil não se acerta na alfabetização? Portanto, pode ser um ponto final, um ponto de interrogação. E é sobre essa questão que eu queria a atenção de vocês durante alguns tempos. A minha resposta, né, a essa pergunta, né, é porque as instituições públicas, né, ao longo do tempo e na maior parte da sua existência, o próprio MEC, né, tem um desprezo, né, pelas crianças, um desprezo pela ciência, um desprezo pela contribuição dos pesquisadores, né, e muitas, né, das gestões do Ministério da Legislação Educacional no Brasil, né, tem uma opção preferencial, né, pelas ideias que não são comprovadas, pelas teorias que substituem as evidências, pelo assembleísmo no lugar da competência, né, e pelo bombocismo no lugar do bom senso. Todos querem ficar bem com todo mundo, ou com quase todos, né, mas as crianças não se alfabetizam. Eu acho que o denominador comum, né, é o resultado, e o resultado, infelizmente, é esse. Né? Eu vou apresentar, né, minha fala em 4 momentos, né, problemas associados ao conceito de alfabetização, ao currículo, à avaliação e ao ensino. Então, o primeiro ponto, né, o problema dos conceitos, né, já foi falado aqui pelos 2 outros, que existe uma ciência cognitiva, né, essa ciência estuda os processos pelos quais as crianças aprendem a ler. Essa ciência tem princípios bem estabelecidos, pelo menos desde a década de 80, né, que foram consolidados por um conjunto de publicações já mencionadas aqui anteriormente, né, e a maioria dos países, né, utilizam o sistema alfabético, segue esses princípios. No slide seguinte, eu tenho apenas a título de, né, fixar a atenção, slide 2 aí, por favor, né, algumas dessas publicações. Quer dizer, nós não estamos falando de coisas que não existem. Aqui, ó, um conjunto de livros, né, que foram publicados no mundo inteiro e que causaram impacto e transformações profundas, né, na alfabetização em todo o mundo. Né? E não existe, por outro lado, nenhuma publicação científica, muito menos conjunto delas, meta-análise, que refuta o que está aí nessas publicações. Né? Então, é importante, né, que numa discussão, seja no Congresso, seja no MEC, seja em qualquer foro, a primeira pergunta é essa: por que ignorar isso que está aí em nome de quê? Então, qual comunidade acadêmica teria o direito, né, ou qual comunidade, esses 190 signatários de um documento que o MEC seguiu, né, que direito eles têm de simplesmente ignorar esse conjunto de conhecimentos, né, que estão condensados nesses dos principais trabalhos que foram realizados. Né? Então, se temos o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, nós temos que a obrigação, né, e acho que a Congresso Nacional, de inquirir, né, o Ministério. Para que servem essas pesquisas? Né? Esses pesquisadores estariam equivocados? Né? Todos os países de língua alfabética estão errados e só o Brasil está certo ao ir na contramão? Né? E no Brasil também, né, como o professor Nadalim já levantou, para o slide seguinte, por favor, nós temos também uma série de documentos produzidos em base com esses conhecimentos internacionais e conhecimentos também do Brasil. Eu mencionei 3 deles aí, o primeiro relatório da educação infantil, que foi produzido aí a partir da Comissão de Educação, o estudo da Academia Brasileira de Ciências, né, 2009, 2010, né, e o relatório da CEOF, que o professor Nadalim já mencionou. Esses são documentos, né, que, num processo qualquer de política, não pode simplesmente ignorar. Né? Passa, né, joga isso tudo fora, vamos começar de novo, vamos descobrir de novo um caminho. Né? Quer dizer, isso não é uma atitude respeitável, né, nem de respeito e nem respeitável. Né? E mais grave, né, deputado, a apresentação, e eu no final vou apresentar um slide aqui sobre isso, do MEC, fala o seguinte: olha, a nossa proposta, no documento do INEP, né, a nossa proposta de avaliação está baseado, né, nos postulados de uma professora. Quer dizer, postulado científico, né, quer dizer, é algo o que é isso? Né, quer dizer,
é uma proposição sem comprovação, por que, diante de tanta evidência, o MEC, né, abre mão de tudo isso, joga isso tudo fora e fala que vai fazer uma política nova, né, inventar uma coisa nova baseada em postulados que não tem qualquer comprovação científica. Então, nós estamos diante de um governo, de um ministério, de um país que não leva a sério as pessoas, que não leva a sério as crianças, que não leva a sério a ciência. Né? Então, a decorrência disso é um desastre. Né? Quer dizer, então, que é o segundo ponto, né, que o MEC se propõe, então, a avaliar a alfabetização. E aí tem uma série de critérios que aparece aí no slide seguinte. Por favor. E é isso aí. Né? O que é um estudante alfabético? Que é a coisa mais esdrúxula que eu já vi na minha vida. Né? Quer dizer, então, lê palavras, localiza informação, produz inferências, escreve ortograficamente. Quer dizer, isso aí não é alfabetização. Isso é um punhado de outras coisas, uma mistura de outras coisas que não dá a ideia de nada. Quer dizer, se você parte de uma definição equivocada, né, de uma descrição equivocada, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, toda essa fantasia, essas coisas todas que o INEP tem feito, o INEP, que já foi um instituto tão respeitado, né, ela é consequência de um erro de definição, né, e de um descompromisso com a ciência. Né? Quer dizer, dessa lista toda que tem aí, apenas o primeiro item, né, tem a ver com a alfabetização propriamente dita. O resto tem a ver com outras coisas. Né? Não são coisas importantes, mas são outras coisas, o que não ajuda no processo da alfabetização. O segundo problema, né, e o slide seguinte, são problemas associados ao currículo. Né? E essa é uma questão muito importante. O professor Dalalim também mencionou isso aí. Na década de 90, né, nos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, já introduziram, né, os equívocos que o Brasil sofreu desde então, que fundamentaram todos os programas de alfabetização equivocados do MEC, né, ao longo do final do século passado e nesse século. E aqui eu estou falando de governos diferentes, de partidos diferentes, de orientações diferentes. Mas os erros conceituais já estavam lá, e já estavam lá numa época em que havia conhecimento científico que se opunha, né, que mostrava que a realidade não era assim. A BNCC, né, avança um pouco, né, mas ela contém erros crassos. Essa publicação que saiu, chamada Fraturas na Base, né, ela relata, num dos seus capítulos, uma série de comunicações que nós tentamos fazer, um grupo de cientistas, que está listado aí no slide seguinte, por favor, tentando mostrar ao MEC que a BNCC continha erros fundamentais no entendimento da alfabetização. No entanto, o MEC da época, né, não se propôs, né, não se abriu a fazer um diálogo com a comunidade científica, né, muitos desses membros estão aí, e alguns desses, inclusive, colaboraram depois na PNA. Né. Então, nós temos um ministério, um país, né, que tem dificuldade de dialogar, né, que tem dificuldade com a ciência, mas quando, né, você introduz na BNCC erros tão crassos, todas as consequências posteriores são muito graves, como acontece no PNLD, como acontece na avaliação, né, e como acontece no ensino. Então, aí no slide 7, né, nós temos um estudo recente, né, da professora Janaína, que é uma das signatárias do estudo anterior, né, e que mostra, aí, quem conseguir ler esse parágrafo aí, né, as distorções básicas que tem da BNCC a respeito da alfabetização. Quer dizer, enquanto não se corrigir isso aí, isso é muito sério, não tem como as outras coisas funcionarem. O ensino, a formação de professores, a avaliação, né, os livros didáticos, etc. Então, nós temos aí problemas de base, né, que é preciso, né, criar um canal de diálogo, um canal de debate, para que essas coisas possam avançar. Né? Então, o erro de base está aí. E é interessante, né, que 190 instituições, segundo o MEC, assinaram um documento, né, repudiando o documento anterior da CELF, né, e o MEC acolhe o repúdio, né, sem levar em conta, né, considerações de pessoas, né, variadas da comunidade científica internacional e brasileira. Quer dizer, então, isso, deputado, é uma demonstração inequívoca, não é um desrespeito apenas às pessoas, é um desrespeito do MEC pela ciência. Né, e a opção preferencial do Ministério da Educação, do governo brasileiro, pelo assembleísmo e não pela busca de evidências. Né. Agora, infelizmente, como eu mostrei no slide anterior, não é um defeito deste governo. É um defeito da estrutura, dos mecanismos de operação do MEC, que não se dispõe
não é, a dar ouvido, a dialogar devidamente com a comunidade científica. Não é? E então é que vem a razão de aceitar convites como esse, né, para esperar que no parlamento nós tenhamos algum espaço para essa discussão avançar. O terceiro conjunto de problemas se refere à avaliação. Né? E aí o slide seguinte pode nos ajudar. Né? Quer dizer, se a gente não tem a definição... Não, esse não chegou ainda não, então deixa, então espera. Pode tirar do ar, pode ficar sem slide. Pode ficar sem slide. Não é? Quer dizer, na medida em que a definição de alfabetização é errada, os descritores de alfabetização também são errados. Não é? Então, quando nós temos essa proposta de avaliação do MEC, e os resultados também pífios e desastrosos, não é? A gente continua sem saber, não é, se os alunos estão sendo alfabetizados, e certamente não são. Além do equívoco, não é, da questão da idade certa. Quer dizer, quem diz qual é a idade de certa alfabetização deve ser o quê? A ciência cognitiva da leitura, a ciência do desenvolvimento, e um currículo cientificamente bem feito. Não é? Se a gente pegar, não é, as características da língua portuguesa, não é, o fato da escola brasileira começa no primeiro ano, a idade certa é o primeiro ano. Não tem dificuldade do processo de alfabetização definido corretamente para que isso seja assim. Não é? E o que se tem que avaliar são coisas muito diferentes, muito mais simples, de forma diferente daquilo que o MEC se propõe a avaliar. Então, nós temos um problema que repercute definição errada, né, propostas erradas, avaliação errada. E, com isso, a gente não consegue avançar. E, consequentemente, né, em quarto lugar, nós temos os problemas relacionados com o ensino. Né? Se o currículo é equivocado, a avaliação é equivocada, a materialidade são equivocados, o ensino também vai ser equivocado. Quando a gente examina esses materiais que hoje o MEC distribui para os estados, né? Supostamente os estados fazem as opções, na verdade, todos fazem a mesma opção. Né? E que não segue esses princípios científicos, né? Nós estamos, então, fazendo, né, promovendo uma receita para o desastre. Né? E associado a isso, né, com dinheiros públicos, né, o MEC continua propondo esse tipo de capacitação em cascata, né, em que o que chega ao professor é a pessoa que tem menos capacidade, menos conhecimento do que está transmitindo. Nós temos aí, mais uma vez, deputado, né, uma proposta que não tem a mínima chance de dar certo, né, mas é mais uma perda de tempo, uma perda enorme de recursos públicos julgados fora em função de uma visão equivocada do que seja alfabetizar e dos processos de formulação de política pública. Né? Então, em conclusão, né, nós temos um currículo inadequado, né, um PNLD inadequado, né, compromissos com orientações equivocadas, né, e esse festival de desacertos que é esse compromisso da criança alfabetizada. Né? Então, a questão que resta, né, a esperança que resta, é se o Congresso Nacional pode fazer algo. Né? Se pode interpelar o MEC, se pode interpelar as entidades, né? Se pode promover algum diálogo mais objetivo, né? Não for adequado, de forma adequada, não é? E, se não puder fazer isso, diretamente, né, os partidos políticos, governadores, prefeitos agora eleitos, né, que tenham uma visão crítica, um espaço para entender, né, os malefícios dessas políticas e procurem caminhos mais eficazes para que eles tenham, todos eles, alunos alfabetizados de maneira adequada no primeiro ano, né? Que esses alunos tenham mais chance de sucesso escolar, não é? Sabendo que quanto melhor alfabetizados estejam, maiores chances terão de sucesso nos anos seguintes. Não é? Então, basicamente, a minha contribuição é chamar a atenção, não é? Para que o conjunto de desacertos da política do MEC tenha a ver com uma questão de base, né? De um lado, o desprezo pela ciência e, de outro, a BNCC. Enquanto nós não modificarmos essas duas instâncias, dificilmente poderá haver avanço. E no curto prazo, né, eu acho que a sabedoria e o processo político deve estimular, né, o dissenso, deve estimular a visão crítica por parte de governadores e prefeitos, para que não embarquem mais uma vez numa proposta que vai apenas perder tempo, dinheiro e frustrar a alfabetização das crianças. Nós temos no Brasil experiências bem-sucedidas de alfabetização. Nós temos no Brasil uma comunidade científica, né, de dezenas de cientistas que conhecem a ciência cognitiva da leitura, há instituições capacitadas com evidências para fazer a coisa funcionar. Então, né, se na política nacional não for possível, pelo menos que no nível estadual e municipal alguma coisa aconteça para atender algumas crianças. Muito obrigado pela oportunidade.